Olá, amados irmãos. Muito bem, segundo Crônicas, existe um contraste entre honestidade brutal e excesso de esperança. Eu vou explicar o que eu quero dizer. Na honestidade brutal, tem muito a ver aquelas pessoas que se autodeclaram ou se autodefinem como transparentes, com ar de glamour, mas nesse momento eles arrotam em um ar de autojustiça, ao invés de ser uma auto-humilhação. A nossa transparência, ela não pode ser vista como um aspecto positivo quando a motivação por trás está em se achar e não em se humilhar, como consequência de entender que todos nós somos miseráveis. Todos nós. A desgraça não é ser miserável. A desgraça é não reconhecer que é miserável. Então, essa honestidade brutal é você reconhecer o ser humano como alguém extremamente miserável, dependente. Mas o grande problema da honestidade brutal é quando a pessoa não sabe mais o que fazer depois que reconhece que é miserável. Ou seja, ela não tem uma esperança, ela não tem uma luz no fim do túnel. É aí que vem o outro contraste, que é o outro polo do extremo, que é aquelas pessoas que têm um excesso de esperança. E aí, nesse excesso de esperança, a pessoa tem um otimismo muito vazio, porque ela acha que chegará o dia em que não haverá mais mal sobre a face da Terra, como uma consequência do ser humano estar evoluindo. Então, o que é que acontece? Nós precisamos desesperadamente colocar esperança no pessimismo da pessoa que é honestamente brutal, no sentido de ver e se enxergar como alguém miserável, mas nós também precisamos colocar esse pessimismo do senso de miséria e reconhecimento de miséria para aqueles que têm um excesso de esperança vazio, um otimismo vazio, achando que a Terra, por si mesma, ela tem esperança. Segundo Crônicas, consegue unir as duas coisas e nos mostra que nós podemos ter as duas coisas em um só pacote. Quando, como cristãos, nós compartilhamos o Evangelho a alguém que não é cristão, é insuficiente você apenas apontar Jesus como a nossa única esperança, se você esquecer da honestidade. Existe o papel da honestidade, que é você expor a miséria, levar essa pessoa a um reconhecimento, para que ela então tenha a percepção de que ela precisa de um Salvador. Ela precisa de alguém que a salve da justiça, do pecado e do juízo. É aí que, segundo Crônicas, a gente aprende que a gente pode ter, sim, honestidade total, sem aquele glamour da autojustiça, de estar se achando honesto, sem ter um senso do que é ser honesto, que é você ser um miserável reconhecido, mais humilde e humilhado. E a gente também pode ter essa esperança total e real na pessoa do nosso Deus. Esse livro, segundo Crônicas, ele é o mais longo dos 12 livros históricos. Ele tem 36 capítulos. Se você pegar segundo Crônicas em uma sentada e lê-lo, você vai levar mais ou menos aí 2 horas e meia lendo esse livro fantástico. Ele cobre a história de 20 reis. E a divisão de segundo Crônicas, a gente pode expor em duas partes. Capítulo 1 ao 9, que é o reinado de Salomão, é a construção e a consagração do templo. E a segunda metade, do capítulo 10 ao 36,
é o relato sobre os demais reis de Judá nos 350 anos anteriores à conquista e à deportação da nação pela Babilônia. É o exílio, né? Então esse livro, ele é escrito no processo de retorno do exílio babilônico. Por isso, então, que o Reino do Norte ele é deixado de lado, ele não é apontado, não é relatado nada sobre ele, porque eles são dispersos definitivamente pela Síria, né? Então, será que o povo foi curado da idolatria pelo exílio? Será que o exílio foi um remédio suficiente? Aí nós vamos ver em Esdras, Neemias, Esther. Mas veja bem, existe dois motivos muito claros na motivação do autor original aos seus leitores originais, que é apresentar o porquê que houve exílio e também orientar o povo como recomeçar a reconstruir. Então vamos determinar aqui um ponto de partida, um ponto de apoio para dar então o nosso sobrevoo em 2 Crônicas. Nós vamos, nesse movimento, dar início em um capítulo no processo inicial. Então, como o livro começa, e nós vamos ver agora, nesse ponto de apoio, como é que o livro termina. Então, ele vai se passar, então, nesse processo inicial, durante o reinado de Salomão, e na parte final do livro, 400 anos mais tarde, nós vamos ver então também um relato que resume muito bem o que eu quero trazer como ponto de partida. A primeira passagem inicial, nós vemos a resposta do Senhor à oração de Salomão na consagração do templo. Então Salomão ora e daí então Deus responde à oração dele. No capítulo 7, versículo 14, Deus diz assim: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mais à frente, versículo 20, porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto, e fordes e servirdes aos outros deuses, e vos prostrardes a eles, então os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que vocês sejam motivo de zombaria entre todos os povos. E aí o próximo versículo 21, Deus continua: e dessa terra, que um dia fora tão exaltada, qualquer um que passar por ela se espantará e dirá: por que fez o Senhor assim com essa terra e com esta casa? Eu vou abrir um parêntese aqui. Tem uma frase de Josemar Bessa. Ele diz assim: por que Deus deve tratar pecadores tão severamente? Ele diz o seguinte: é porque Deus não é tão legal, mas Ele é santo, santo, santo é o Senhor. Fechando parênteses, continuando o texto. E eles dirão: sabe por que Deus tratou eles assim? Porquanto deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se deram a outros deuses, e se prostraram perante a eles, e os serviram. Por isso ele trouxe sobre eles este mal. Porque Deus é longânimo, mas ele é justo. Foi isso que o Senhor disse a Salomão aqui. E o que foi que aconteceu? Salomão e seus herdeiros obedeceram às ordens do Senhor?
ou as abandonaram? Deus alertou, olha, se vocês me abandonarem, vai acontecer isso. E o que é que eles fazem? Desprezam por completo a palavra do Senhor. Passemos então para o último capítulo, lá no capítulo 36, versos 15 ao 20, traz uma espécie de resumo do que foi que ocorreu, de qual foi a postura do povo. Prestem bastante atenção, olha só. E o Senhor, Deus de seus pais, lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhes, porque Deus se compadeceu deles. Deus se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Porém, olha a resposta da postura do povo em relação ao compadecimento do Senhor. Porém, zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as suas palavras, escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve, porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das moças, nem dos velhos, nem dos decrépitos. A todos os deu nas suas mãos. Aí eu quero abrir outro parêntese aqui. Muitos falam assim, o Deus do Antigo Testamento ele é muito mau, diferente do Deus do Novo Testamento. Agora, você já parou para pensar que o Deus do Novo Testamento vai trazer em Apocalipse esse juízo de igual modo, mas só que agora numa dimensão global? Não caia nesse engodo, nessa mentira de que o Deus do Antigo é diferente do Deus do Novo. Outra coisa, por que que Deus trata pessoas inocentes dessa forma? R.C. Sproul, ele traz à memória que apenas uma única vez na história, Deus trouxe algo mal para uma pessoa boa. Deus permitiu algo mal para uma pessoa boa, que foi em Jesus na cruz. No mais, a palavra de Deus vai dizer que não há um justo, nenhum sequer. Não há quem queira o bem, não há quem faça o bem. Salomão, no capítulo 8, verso 46, também 1 Reis, tanto quanto aqui, ele vai dizer, Senhor, porém, quando o povo pecar, sendo que não há quem não peque, ou seja, não há um justo. Então o Antigo Testamento está em total harmonia com o Novo. E todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, e os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei, dos seus príncipes, tudo foi levado para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus, derribaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servos dele e de seus filhos. Então a gente está vendo aqui um assombroso contraste entre tudo que Deus faz para o povo e a resposta do seu povo. Agora preste muita atenção. Deus, ele é mais misericordioso do que qualquer ser humano politicamente correto e tolerante que você conhecer na face da terra. Deus é misericordioso. Qualquer outra pessoa, depois de tanta longanimidade, tanta bondade, já teria destruído por completo todos. Mas Deus, em sua graça, pelas promessas feitas a Davi, sobre a sua linhagem duradoura, Deus preserva, ainda viva, um remanescente fiel, restaurado. Todas as vezes que o povo peca, Deus vai levantando o remanescente fiel para ser, então, fiel a Ele mesmo. Deus é imutável. O autor de 1ª e 2ª Crônicas, provavelmente seja Esdras, ele deseja encorajar o seu público original, que está nesse contexto da saída do exílio babilônico, quando então
é escrito primeiro e segundo Crônicas para que o povo, no retorno do exílio, possa ser encorajado a serem fiéis e engajados na recolonização da terra, como também na reconstrução do templo. Nós iremos sobrevoar, nesse panorama, 400 anos de história, resumidos em 36 capítulos de Segundo Crônicas. E nós vamos fazer isso em 4 movimentos. Nesse primeiro movimento, nós iremos ver a glória de Deus. O segundo movimento, o pecado do povo. Terceiro movimento, o julgamento de Deus. E o quarto e último movimento, a resolução, o desfecho. E assim a gente consegue ter um sobrevoo panorâmico de todo o livro de Segundo Crônicas. Mas nessa primeira parte, nessa parte 1, nós iremos ver apenas o primeiro movimento. E aí, na parte 2 e na parte 3, nós veremos então o restante desses movimentos, porque é muita história. E eu quero ter muita cautela para aproveitar o máximo de conteúdo possível, apesar de tentar resumir de forma muito breve um livro tão grande como esse. Então, eu espero que ajude você a colocar esperança no seu pessimismo e um pouco de pessimismo nessa sua possível esperança de que o homem evolui. Então, segundo Crônicas, nos leva a aprender que nós podemos ter honestidade total e esperança real em Deus. Lembrando que apenas em Cristo Jesus a honestidade total se beija com a esperança real em Deus. Porque a honestidade total é você reconhecer que você não pode se aproximar de Deus com base em quem você é. A esperança real é que você só pode se aproximar de Deus, e Ele propôs isso por meio de Cristo, com base em quem Ele é. Por isso que apenas em Jesus essas duas coisas se beijam, se abraçam. Mas o livro de 2 Crônicas vai dando uma espécie de sabor na nossa boca daquilo que Deus fez possível na pessoa de Cristo Jesus. Então nós vamos ver nesse primeiro movimento a glória de Deus. O Senhor planeja revelar o seu caráter. Primeiro Crônicas, a gente destacou que Deus é soberano e central. Ao passo que aqui em 2 Crônicas, o destaque está na glória de Deus, pela sua grandeza e a sua bondade. Por isso, então, não. O objetivo apropriado para o estudo do homem não é o homem. 2 Crônicas se opõe a qualquer tipo de centralidade do homem no homem. 2 Crônicas leva-nos em cada capítulo a pensar em quem é esse Deus glorioso. É por isso que Deus revela o seu caráter nesse livro de modo belo, majestoso, glorioso. E é essa a estratégia de Satanás. Para com Eva, Satanás diz que Deus não é bom. Para Jó, Deus alega que Deus é muito bom. Por isso que Jó não nega a Deus, é por isso que Jó está servindo a Deus. É porque Deus é muito bom. Para Jesus, ele vai falar que ele, o diabo, é melhor do que Deus. Por isso que 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 vai dizer: nos quais o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Por isso que Jeremias, capítulo 9, vai dizer: aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, diz o Senhor. Nós podemos contemplar 2 destaques dos atributos de Deus aqui em 2 Crônicas. Um, transmissível, e outro, intransmissível. Que palavras complicadas são essas? Transmissível
e intransmissível. Para não complicar, irá te ajudar a entender esses termos por sua relação com as doenças. O que é uma doença transmissível? É que pode ser passada de uma pessoa para outra, como o Covid-19. É por isso que no meio dessa pandemia a gente tem que usar máscara, ter tanto cuidado. Logo, da mesma forma, existem características ou atributos transmissíveis de Deus, que são aqueles que nós, seres humanos, podemos compartilhar, imitar, tal como misericórdia, bondade. Agora, existem atributos intransmissíveis, que são características únicas, exclusivas de Deus, como a onisciência de Deus. Apenas Ele sabe de tudo, apenas Ele é onipresente, está em todo lugar. Logo, a grandeza de Deus é um atributo intransmissível, muito presente aqui em 2 Crônicas. Apenas Deus é grande. Deus é grande de uma forma que eu e você, como criaturas, jamais poderemos ser. Você já ouviu aquelas músicas que ficam falando, eu quero me esvaziar, Senhor? As pessoas leem Filipenses capítulo 2, que diz, tende em vós o mesmo sentimento ou a mesma atitude de Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo que precisasse se apegar. Mas ele se auto-esvaziou a si mesmo e se fez servo. Enfim, você conhece muito bem, vai lembrar desse texto, tão belo e tão rico. Mas as pessoas, nós temos a tendência de pegar assim, poxa, então a atitude que eu tenho que ter é a de me esvaziar. Errado? Deus está em uma categoria totalmente diferente de nós, homens. O homem não pode ser Deus, mas Deus, em Cristo, ele se fez homem. Ele é Senhor. O Senhor pode se fazer servo, mas o servo não pode se fazer Senhor. Então, a atitude de auto-esvaziamento apenas Deus pode ter. Eu e você, a gente vai se esvaziar de quê? A gente já é vazio pela própria natureza. Não tem como você humilhar algo que já é humilhado por natureza. E essa palavrinha frônesis, ela é uma palavra que traz a conotação de que a gente deve imitar a postura de Cristo se fazer servo. Porque a gente tem que entender que o homem, ele por natureza, como propósito do Deus Criador, é que o homem seja servo. Que o homem se coloque na condição de servo. Apenas o homem pode ser servo, mas muitos homens negam a postura de se fazerem servos. É essa condição que está sendo colocada ali. Mas quando nós olhamos para a grandeza de Deus, nós temos que lembrar que eu e você, a gente não tem como se esvaziar, mas a gente tem como se colocar na posição de servos desse Deus grandioso e único. Quando nós pensamos na grandeza de Deus, apenas Ele é único. Apenas e tão somente Ele. Por isso que Salomão declara, ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus e nem na terra. Então, diante da grandeza de Deus, essa grandeza é apresentada no livro de 2 Crônicas, pelo menos de 3 formas. Primeiro, apenas Ele é único. Segundo, apenas Ele é soberano. Diante da grandeza e do fato dele ser único. É impressionante como Salomão constrói o templo, mas o próprio Salomão fala e admite, Senhor, nenhum prédio pode conter o Senhor. Quem teria força para lhe edificar uma casa, visto que os céus e até os céus dos céus não podem conter o Senhor? No capítulo 2, verso 6. Olha a grandeza desse Deus. Ele é único em grandeza. A glória do Senhor encheu o templo quando Salomão terminou a construção. De tal maneira que no capítulo 7, verso 2,
diz que os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor. Ou seja, não tinha mais espaço. Ele preenche tudo. Então ele é único. Segundo, ele é soberano. E que maravilha você ter no fato dele ser soberano o seu travesseiro. Deus é soberano, eu confio no caráter dele, independente das circunstâncias. Apenas pelo fato de eu conhecer o caráter desse Deus grandioso, eu já descanso nele. Ele é soberano. Quem mais levanta e depõe reis conforme sua vontade? Quem mais controla o futuro das pessoas, das nações? É o Senhor quem magnificou grandemente Salomão. Deus é grandioso. Ele é soberano. Se você é um cristão, mas você limita o poder do Criador a fim de tentar preservar alguma noção do poder da criatura, cuidado, porque você pode escorregar e você já está escorregando para o paganismo. O homem não é o centro, o homem não tem nenhum poder nele, apenas Deus é poderoso. Apenas ele, então, merece ser adorado. É por isso que, nesse livro, vez após outra, as tribos do sul, elas tentam trazer as tribos do norte, que mergulharam na idolatria, de volta para a adoração exclusiva ao Senhor. Por exemplo, Jeroboão, ele começa esse processo de divisão, quando ele repele lá com Roboão, e aí Jeroboão lidera as 10 tribos do norte, e aí se separa das 2 tribos do sul, Judá e Benjamim. Mas muitos levitas da tribo do norte não aceitaram ficar lá, porque eles voltam para Jerusalém, porque o templo está ali em Jerusalém. Eles sabiam que a lealdade religiosa é mais importante do que a política. Por isso que nesse período de política, que nós estaremos entrando agora, eu conclamo você a se manter apartidário, para que você tenha liberdade de evangelizar aqueles que colocam sua esperança nos políticos, nos partidos, para que você possa ter liberdade, não se comprometer, de tal maneira que você então fique livre para denunciar as injustiças e apoiar também os acertos dos governantes. Então não se comprometa de modo explicitamente envolvido. Cuidado, tenha cautela, tenha discernimento, para que você possa ter liberdade de pregar o evangelho para os 2 polos. 300 anos após a destruição do Reino do Norte pelo Império Assírio, o rei Ezequias, mais uma vez, envia mensageiros para o Reino do Norte, falando: olha, filhos de Israel, convertei-vos ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, para que ele se volte para aqueles de vós que escaparam das mãos dos reis da Síria. Mas, segundo Crônicas, não se limita apenas a Reino do Norte e Reino do Sul, mas a todas as nações. É por isso que Salomão, ele ora pelos estrangeiros, para que o Senhor estenda os seus braços para todas as nações, quando se aproximarem, serem abraçados por esse Deus grandioso. Uma reflexão muito importante que eu quero trazer para nós é como a nossa postura de oração, ela tem que estar totalmente centralizada na pessoa de Deus. Jesus, quando ensina a oração do Pai Nosso, não é uma mera repetição, mas é os princípios de cada sentença que devem preencher o nosso coração. Santificado seja o teu nome. O que é santificado seja o teu nome? É que seja feita a tua vontade. Aonde? Na terra como no céu. O que é santificado seja o teu nome? Ser santo não é apenas alguém sem pecado, mas é alguém separado. É alguém que está muito além. Ele é alguém glorioso. E onde é que ele vai santificar o nome dele? Na nossa vida. Aqueles que são habitação do Espírito Santo
santificam o nome de Deus à medida que buscam por ser santos como Ele é santo. O processo de você ser alguém separado para a glória de Deus, de tal maneira que você começa a entender que o foco de Deus não é o seu bem-estar. O foco de Deus é a sua glória. É que a vontade dele seja feita. Davi é alguém que foi separado por Deus, mas ainda assim Deus deixou ele 17 anos fugindo de Saul. Moisés, filho da filha do faraó. Olha, você vai ficar 40 anos aí liderando um povo e ainda vai ficar saindo de ruim na história. Paulo, eu vou te separar para mostrar para você quanto vale sofrer pelo meu nome. Então os servos do Senhor têm que estar dispostos a sofrerem desconforto, mas o que importa é que o nome do Senhor seja glorificado. Bem-aventurados sois quando fordes perseguidos pelo meu nome. É daí que vem a palavra martírio. Quando a gente pensa em mártire, a palavra mártire significa testemunho. Então, sempre a gente associa martírio com morte no contexto de um missionário que morreu, um pastor que morreu por não negar Jesus. Mas o martírio é tudo aquilo que está envolvido em termos de renúncia, autoesquecimento. É você ter a sua vida totalmente centralizada na pessoa e na glória dele. Mas o martírio é tudo aquilo que está envolvido em termos de renúncia. Lembre disso. A própria tarefa de anunciar a Cristo, em grande medida, ela é uma tarefa de martírio. Martírio é perder a vida para ganhá-la. Você vai lembrar que apenas a semente que morre, ela pode brotar. Então, o sofrimento em si, ele não glorifica a Deus. O que glorifica a Deus é como você responde à missão que Deus confiou a você, apesar do sofrimento e apesar da adversidade que vem no pacote. Eu, como pastor, eu sou moído por Deus, pelas mãos da igreja, para eu ser conformado à imagem de Cristo. É por isso que toda atividade, seja ela qual for, vai ter a sua parcela de sofrimento para a glória de Deus. O desconforto revela as minhas fraquezas, revela o quanto eu preciso centralizar o meu senso de missão na pessoa dele, em quem ele é. Ele é um Deus glorioso, grande, único, soberano. Apenas ele merece ser adorado. Irmãos, por isso que a gente não vai orar apenas no contexto de igreja, onde pergunta assim, alguém tem algum pedido de oração? Eu queria orar, pedir oração pelo meu joelho que está doendo. Por isso, por aquilo, apenas motivos pessoais fúteis, vazios, que não têm um senso de missão por trás, de que o reino seja espalhado por toda a terra, que o nome de Deus seja glorificado. A gente não ora, Senhor. Meus irmãos, eu quero pedir oração porque eu estou sofrendo muito, mas que Deus me dê força para glorificar Ele em meio a esse sofrimento. E não apenas que Deus acabe com as circunstâncias difíceis da nossa vida. Lembra muito de Atos 4, a oração dos apóstolos. Senhor, vocês estão vendo, eles estão perseguindo a gente. Mas, Senhor, não mude a circunstância, não. Nos dê coragem para que a gente pregue, mesmo em meio a essa situação tão difícil que a gente está passando. É reconhecer a pobreza dos nossos pedidos de oração, porque traz um flagrante de que a gente não conhece a Deus com profundidade. Quem Deus é, a sua glória, o seu poder, a sua majestade. Nós somos o povo da ressurreição. Nós somos o povo da ressurreição, que crer pelo testemunho do Espírito, que Jesus ele ressuscitou dos mortos. Jesus ele venceu a morte. E quando nós afirmamos a ressurreição, nós cremos que todo mal no mundo
toda a morte no mundo tem data de validade. Deus nos comissionou para comunicar ao mundo que não existe motivo de desespero. Nós temos uma viva esperança. O próprio Deus encarnado veio ao mundo, Jesus. Ele venceu o mal, ele venceu o pecado, ele venceu a injustiça no seu corpo quando crucificado, mas ele ressuscitou. Logo, se Deus antecipa, numa espécie de spoiler, os últimos dias para os dias presentes, isso significa pelo menos duas coisas. Primeiro, Deus já começou o processo de fazer nova todas as coisas quando ele ressuscita o seu filho. Segundo, Deus está conduzindo sua história para a ressurreição de todos aqueles que se ligam a Cristo. Só assim você pode entender que, por isso, o viver é Cristo e o morrer é lucro. O modo como os cristãos respondem à adversidade, ao desconforto, diz respeito à nossa esperança. A esperança de que Cristo triunfou sobre o mal, a morte, o pecado. Ele triunfou e ele abre diante de nós um horizonte de esperança. É por isso que nós podemos viver uma vida de tal maneira até que nada mais importe, porque nós não temos mais nada a perder. Marcos já morreu, quem vive agora é Cristo, e nele eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso ser alguém que aborreceu por completo a minha vida nesse mundo, porque a semente para nascer ela tem que morrer, e aquele que morre tem a vida. E eu então vou viver a vida de modo que espalhe a sua glória. E eu vou entender que eu tenho que ter uma oração bíblica. Eu posso pregar de modo não bíblico, assim como eu posso orar de modo não bíblico. E o meu foco tem que ser que o rei receba toda a glória. Que Deus seja o Deus de toda a glória. Deus aqui em 2 Crônicas, ele está mostrando que ele é tão glorioso, tão grandioso, ele não perde o controle da história. Ele está envolvendo o seu povo de tal maneira ao seu povo entender que sem ele, eles nada podem fazer. O povo nega, o povo despreza a palavra dele, mas Deus separa o remanescente fiel e ele continua sendo fiel a ele mesmo, para que ele receba toda a glória. Pelo que nós oramos? Pelo terreno? Pelo final da construção? Qual a nossa motivação nessa terra? Para quem nós estamos vivendo? Nós líderes, nós devemos nos humilhar, porque a gente reconhece a nossa própria superficialidade em não saber liderar o nosso povo em oração, como a gente deveria. Será que nós conhecemos de fato quem Deus é? Essa então é o primeiro movimento. Esse é o primeiro movimento, porque Deus, ele revela a sua glória na sua grandeza, que é um atributo intransmissível. E para a gente encerrar brevemente, no seu atributo transmissível, a sua bondade, nós somos convocados a imitar esses atributos. Mais uma vez, deixe-me apontar rapidamente aqui 3. Eu me delonguei nos intransmissíveis, que foi a sua grandeza, trazendo 3 tópicos, mostrando que apenas ele é digno de toda a glória, apenas ele é soberano e apenas ele é único. Aqui então ele é fiel. E nós somos convocados a sermos fiéis, porque o nosso Deus é fiel. Salomão,
ele ora: lembra-te, Senhor, da tua fidelidade prometida ao servo Davi. Ele mostrou que ele cumpre o que promete. É por isso que Salomão ora preso e seguro nas promessas de Deus. Quem crê totalmente nele encontra o totalmente verdadeiro. E nós podemos resumir nas orações de Salomão, capítulo 1 ao 6, Josafá mostrando a sua dependência no Senhor no capítulo 20, Ezequias no capítulo 30. As orações elas nos formam e a fidelidade dele nos move a sermos fiéis a fim de refletirmos o seu caráter. Deus também ele é justo. No capítulo 19, ele apresenta a sua justiça de forma muito explícita. O rei Josafá, ele designa juízes para servir por toda a terra. E Josafá, ele estabeleceu juízes na terra, em todas as cidades fortes, de cidade em cidade, e disse aos juízes: olha, vejam bem o que vocês vão fazer, porque vocês não devem julgar pela parte do homem, mas pela parte do Senhor. E ele está convocando que vocês sejam fiéis e justos. Então, cuidado com a iniquidade. Não caia no erro de fazer uma justiça por acepção de pessoas. Não aceitem suborno. Então, o caráter do Senhor tem aplicações muito práticas. Os juízes designados são chamados a julgar com cuidado, porque o Senhor é justo. De igual modo, também nós vemos e contemplamos a benignidade de Deus. Em grande medida, esse é um livro sobre pecado, declínio, porém retrata de várias formas o Deus bondoso, benigno que é o Senhor. Nós vemos a benignidade de Deus em sua longanimidade. Deus é longânimo. Quando a paciência está ali, ele consegue ir mais além. Apesar do pecado do povo, ele até retarda o julgamento sobre uma nação merecedora, porque um homem se arrepende. Josias, no capítulo 34. Então Deus é benigno. Nós também devemos ser benignos. O plano dele é revelar, por intermédio da história de Israel, seu caráter em sua grandeza e em sua bondade. Por isso nós contemplamos esse assombroso contraste entre tudo que Deus é e fez e a podridão da resposta do seu povo. Mas pelo fato de quem Deus é, ele permanece imutável, constante, grandioso, bondoso, e as promessas feitas a Davi sobre a sua linhagem ainda está viva. Deus preserva o remanescente fiel. E ele restaura. E ele cultiva. E quando eles falham, Deus restaura e traz viva esperança a esse povo. O autor de 1º e 2º Crônicas, provavelmente Esdras, ele deseja encorajar o seu povo, o seu público original, que está ali no contexto da saída do exílio. E ele quer encorajar esse povo a ser fiel e engajado na recolonização da terra e na reconstrução do templo. Nós começamos, nessa parte 1, a sobrevoar 400 anos de história em 36 capítulos, segundo Crônicas. E nós vamos fazer isso em 4 movimentos. O primeiro movimento que nós vimos hoje é a glória de Deus. Apenas quando nós olhamos a glória de Deus, e a gente pode contemplar que nele, por meio da pessoa de Cristo, podemos colocar esperança no pessimismo, pessimismo na esperança, para que a gente tenha honestidade total de que a gente é miserável e esperança real de que Ele é glorioso. E essas duas verdades se beijam na cruz, onde eu posso ter honestidade total. Eu sou miserável e eu não posso me aproximar dele com base em quem eu sou. Mas ao mesmo tempo eu tenho esperança real em Deus, de que eu só posso me aproximar dele por meio de Cristo, pelo mérito de Cristo, por meio de quem ele é.
Então a questão não é que eu e você somos miseráveis, nós somos. A desgraça está em não reconhecer que nós somos miseráveis. E a pior desgraça é você não ter uma esperança. Mas Deus, gloriosamente, para esse povo miserável, exilado, agora voltando, totalmente despedaçado, eles têm um resquício de esperança por quem Deus é. Ele governa a história e ele restaura o seu povo, assim como ele pode restaurar a mim e a você. Que Deus em Cristo nos encha de esperança nesse Deus glorioso que ele é. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.